se atreve a procurar trabalhar na questão indígena. Então, elaboramos, pegando de baixo para cima, um seminário, 3 seminários durante esse período, para discutir a questão indígena no seu todo. Não apenas no Paraná. Até porque a população indígena no Paraná é significante, mas é muito menos significante do que aqui, que tem em torno de 70 mil indígenas aldeados, com várias etnias. E tivemos, por exemplo, a apresentação do José Porfírio, que é um indígena, que é um sertanista, funcionário da FUNAI, e olha que história fantástica dele. Os Waimiri Atruari, no final da década de 60 e início da década de 70, estava sendo construída a Transamazônica, cortando a terra indígena. Índios isolados, entre parênteses. Hoje ainda temos de 40 a 60 aldeamentos de índios isolados. Isso é uma riqueza antropológica fantástica, que muita gente acha que é um atraso. Que bom que o Brasil tenha índios isolados. E o José Porfírio, funcionário da FUNAI na época, antes de ele ser chamado, os índios se aproximavam desta frente, cuja estrada era construída também por militares, e muitos eram mortos a fuzil. Isso é um dado documental. E às vezes eles reagiam com flecha, excepcionalmente matava algum branco e tal. Aí teve um grupo que resolveu fazer um contato, presidido por um padre, mas sem nenhuma experiência. Se aproximou desse grupo indígena, o indígena achando que eram inimigos. Acabaram matando esse grupo. José Porfírio foi chamado, ele ainda é vivo, ainda hoje trabalha com esse grupo indígena, foi chamado para fazer esse contato. Reuniu o grupo, se aproximou, teve os primeiros contatos, mas por esses vários atritos, onde dezenas de indígenas tinham sido mortos, a grande maioria por tiros, eles ficaram ainda na desconfiança e numa sexta-feira resolveram atacar o acampamento. O Porfírio ia casar em Brasília, saiu na quinta, mataram todos, acho que era em torno de 14. Esse mesmo Porfírio montou uma outra equipe, fez o contato, está até hoje com esse grupo. E diz ele, em público, eu sou muito melhor tratado lá nesta aldeia do que eu sou tratado em Brasília. Então aí mostra a grandeza de uma comunidade indígena, de uma cultura indígena. Então vejam, temos que fazer parcerias com os órgãos, temos que cobrar dos órgãos políticas públicas e etc. Estou levando um baile aqui que eu acho que... olha aqui, eu vou deixar aqui para o meu colega aqui, que ainda não, acho que eu vou lá direito. Vai, mais um, faz favor. Ainda bem que eu tenho um amigo aqui, de longa data aqui. Não, pode deixar. Aqui só para mostrar que o Ministério Público tem o dever e consegue muita coisa nesta área indígena. Nós fizemos vários TACs com o governo do Estado, com municípios, em vários setores, como construção de casas. Ora, se o governo de um estado resolve construir casa para pessoas de baixa renda, por que não pode construir casas para indígenas? Como se eles não fossem moradores daquele estado. Então, essa política pública tem que chegar nos indígenas.
Se existe um plano de ajuda técnica para o pequeno agricultor familiar, por que não pode, administrado pela Secretaria da Agricultura de um Estado, por que não pode ter um plano para as comunidades indígenas? Tem que ter. É obrigação constitucional. E o Ministério Público Estadual tem que cobrar isso do governo. Porque os indígenas, eu vou pegar o estado do Paraná, eles não têm caça, eles não têm pesca, eles não têm frutos. E aquela sistemática da agricultura, de coivara, que você planta aqui, no ano seguinte você planta lá, tudo sem nenhuma técnica, hoje não funciona mais. Porque a área diminuiu. Tem que ter uma implementação com tecnologia, e eles não têm recurso. E quem tem que fornecer? O poder público. Se não, é cesta básica, é Bolsa Família, e é miséria humana que nós produzimos. Por favor, vou aproveitar aqui o... Bom, então não sou tão eu que sou ruim assim, hein? Bom, aqui só para mostrar a questão da competência. É uma questão de criança e adolescente, onde mostra que a competência é estadual. Puder passar mais uma vez? Tá. Eu queria repassar isso, mas ao mesmo tempo falar um pouquinho mais. Então vejam, política pública, e agora reiterando, é uma obrigação de municípios e estados em relação à questão, acabou, obrigado, à questão indígena. Sem política pública, a miséria permanece. Os Zoés no Pará é um grupo indígena contactado há mais ou menos 25 anos. Conversando com Cláudio Romero, que conhece bem, funcionário da FUNAI, com seus 60 e poucos anos, 70 quase, que trabalhou com índios isolados, tal como Sidney Possuelo. Ele disse que lá não precisa do homem branco. Porque a natureza fornece tudo. Ele chega lá, os índios que não falam português, um ou outro falam português, passa a mão no seu rosto, porque ele usa barba, ainda que o conheçam, estão sempre sorrindo, procuram trazer o que tem de melhor, o melhor fruto, o melhor peixe, estão em harmonia consigo próprio, e me diz ele que ele torce que aquele grupo continue assim. Porque ali, na visão dele, é um olhar de equilíbrio, de felicidade. Quando nós mencionamos, aqui trazendo um pouquinho da criança e da adolescência e do adolescente indígena, que eles sofrem agressões, eu diria o seguinte: essas agressões ou são externas, por não índios, ou se são por índios, porque estão alcoolizados. Porque é raríssimo uma mãe ou um pai que bata em indígena. Não é cultural, e não é cultural em nenhuma etnia. Se tivesse aqui vários indigenistas, eles iriam endossar essa frase. Agora, quando chega a droga e quando chega a bebida, muda o psiquismo. Você não é mais o mesmo. A tua personalidade sofre um desequilíbrio. Eu me formei em psicologia há algum tempo, há pouco tempo, então acho que eu posso afirmar que
que realmente há uma mudança de personalidade. E aí nós vamos dizer, não é um bom pai indígena, não é uma boa mãe indígena, pode até não ser em casos excepcionais, mas nós construímos isso. Então não vamos procurar o abrigo para uma criança, que muitas vezes é necessário, o doutor sabe disso. Vamos procurar melhorar aquela área indígena. Por que em Dourados tem tanto problema e no Paraná não tem em adoção e abrigamento? Porque não tem os mesmos problemas. E não se faz nada. Vão continuar com os mesmos problemas. Então, o abrigamento, como diz a doutora Ariadne, e a adoção, infelizmente, às vezes é necessário. Mas ela só é necessário pela culpa nossa. Como dizia, e como diz o Edívio Batistelli, nós tiramos a terra, a mata, os peixes e a caça. Ou já tiramos a dignidade dos indígenas. E fechamos os olhos a isso, achando que não temos nada a ver com isso. Temos muito, sim. Basta nós sermos mais humildes, termos mais percepção humana e sabermos que nós podemos contribuir para que essa sociedade, que talvez não repasse grandes ideias econômicas, mas ela repassa grandes ensinamentos para uma vida melhor. Eles são menos egoístas. Eles se atritam muito menos. Vou dar um exemplo. Em Nova Laranjeiras, 9.000 habitantes, 3.000 indígenas. Qual o percentual? Teria que ter 30% na área criminal de processo contra indígenas. Não é a lógica? Não tem 1%. Onde está essa agressividade? E esse 1% proveniente da bebida. A área mais íntegra no sentido ecológico, área indígena, INPE, 2010, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, 0 a 1% da área indígena desmatada. Nos parques estaduais e federais, 3 a 5%. MST, 5 a 8%. Fazendeiros, vocês sabem. Então, o simples fato de termos área indígena, estamos protegendo a natureza e a nós mesmos. Então, se nós não tivermos essa sensibilidade de melhorar, principalmente aquelas áreas indígenas, cuja dimensão é muito pequena. O jornal de ontem ainda diz que nas áreas indígenas dos Guaranis, principalmente em Dourados, o percentual por metro quadrado, se eu não me engano, é 5 vezes menor que o percentual do metro quadrado para os não indígenas. E o indígena, tradicionalmente, ele quer espaço. Porque é no espaço que ele se encontra. Tem uma outra frase fantástica que eu escutei do Edívio Batistelli, que é mais ou menos o seguinte. Ele ia, isso falando do Paraná, que não é muito diferente daqui. Ele ia visitar um indígena e aí não encontrava o indígena na casa dele. Antes, há 20 anos atrás, embaixo de uma lona. Hoje, felizmente, o governo do estado, de uns 15 anos para cá, tanto o anterior como o atual, e mesmo já desde a década de 80, pode-se dizer, então se passaram aproximadamente 4 governos, se construiu e está se construindo casas para eles terem uma moradia melhor. Lá no Xingu não precisa. Lá tem espaço, eles têm aquelas casas que não chove, não passa vento, mas aqui com esse contato, é justo que eles queiram algumas melhorias, como qualquer cidadão brasileiro. Mas dizia o Batistelli que ele ia
ia procurar o cidadão, ele não estava. Voltava no dia seguinte, não estava. Não, ele está no mato. Mas ele está caçando? Não. Está pescando? Não. Aí, mas o que ele está fazendo lá? Ele está se equilibrando. E para se equilibrar, ele precisa do isolamento e do silêncio. Frase forte. Se equilibrar no isolamento e no silêncio. É se autoconhecer. E nós, uma frase dessa, quantas coisas nós poderíamos repensar em cima disso? Para mim me serve uma frase dessa. Eu me isolar e ficar no silêncio. Estamos encerrando, já me deram o prazo de 5 minutos. Eu acho que a questão indígena é uma questão presente, como ela foi no passado, muito pouco visualizada, desconsiderada. 1962, Mato Grosso. Deixa eu me lembrar a etnia. Bom, talvez até o final eu me lembre. Deu um branco. Se tiver alguém com o livro aí, vai estar no texto que eu escrevi esse episódio. 1962, aviões dinamitaram. Como é que é? Eu não sei se é Racimuma, bom. Dinamitar, Caiapó. Desculpa, pode ser que tenha até essa também. Porque eu acho que foram várias. Dinamitaram uma aldeia indígena. Só uns 2 sobreviveram. E aqueles que não sobreviveram com os primeiros dinamites foram metralhados. Sabe o que aconteceu? Nada. A publicação só veio na grande imprensa pela revista Fatos e Fotos em 1967. Então, 2002, os índios Guamás, vários foram mortos na barranca do rio porque pescadores circulavam e alguns faziam deles objeto de alvo. Basta procurar em algumas revistas especializadas que vão encontrar. Calcule se fosse um branco engravatado que estivesse na barranca do rio e tivesse levado um tiro. O que o poder público ia fazer para identificar esses assassinos? Foram indígenas. Pouca importância tem. Então, as coisas melhoraram? Melhoraram se nós retrocedermos. Temos aqui uma colega, até sentou a mesa aqui, de Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, na década de 20 e 30, tinha um tal do Martinho Bugreiro, na região de Itajaí. No único dia ele matou 100 indígenas. E cortava a orelha e levava na Câmara de Vereadores para mostrar. Tem um livro. Então vejam, temos que ter política pública. Parabenizo a Ariadne, espero que isso tenha uma repercussão, que o Ministério Público aqui do Mato Grosso e de outros estados, quem sabe crie, Mato Grosso do Sul, crie, né, ou um CAOP, ou um setor para cuidar das causas indígenas. É preciso. E temos que ter um olhar, a justiça tem que ter um olhar diferenciado. Vou encerrar com um exemplo aqui. Ortigueira, cidade na região central do Paraná. Um branco foi morto por indígena. O indígena, forte, essa área indígena fica a 40 quilômetros do centro da cidade, estava circulando a pé esse indígena, no escuro, sem luar, alguém pula nas costas dele e ele pega uma pedra no chão, bate e mata esse branco que estava alcoolizado. Esse indígena falava o português muito mal, e aqui é bom que se pontue, e eu até conversei com o indígena Terena, e conversei também
questionando de um outro indígena aqui, Terena, em relação aos guaranis, e conversei com um juiz paranaense que atua em Amambaia, e ele me confirmou uma coisa que eu tinha quase certeza: o indígena criança vai aprender português depois de 5, 6 anos e na escola. Então tem que se pensar no abrigamento antes dessa idade. Como é que ele vai conviver se ele não fala o português? É muito grave isso. O abrigamento pode ser necessário, pode, mas tem que ser, de repente, um último momento, no meu modo de entender. Cada caso é um caso, e cada região é uma região. Às vezes pode ter situações extremamente perversas que a nossa sociedade impôs e que, às vezes, infelizmente, esse abrigamento, ainda que ele não fale português, seja necessário. Mas, voltando a esse exemplo, aí o indígena foi interrogado com o defensor da FUNAI, e tem que ter um defensor da FUNAI, e pela Justiça Estadual ele chegou e disse: eu não sabia, eu achava que era um espírito do mal que pulou nas minhas costas. Será que ele estava mentindo? Provavelmente não. Será que a justiça não tem que observar isso? A justiça do branco? Ele não estava matando um outro. Claro que ele não viu, mas pela circunstância ele imaginava que era um espírito do mal que se transformou numa figura humana. Então, a justiça tem que ter esse olhar. Para ela transitar para o mundo indígena, ela tem que entender um pouco mais do mundo indígena. Senão ela vai errar muito. Então ela tem que ter essa humildade. Nós temos que ir nas áreas indígenas. Nós temos que conversar com os indígenas, com os funcionários da FUNAI, com antropólogos. Temos que aprender mais para que possamos contribuir mais. Termino, agradeço e parabenizo. Obrigada, doutor Luiz Eduardo. É quase vergonhoso para nós, sul-mato-grossenses, precisarmos de alguém de fora para nos trazer informações tão relevantes a respeito de uma parcela tão expressiva da nossa população. Mas nós queremos passar a palavra, então, ao doutor Tiago Nagasawa Tanaka, que é juiz auxiliar da Coordenadoria da Infância e da Juventude de Mato Grosso do Sul e titular da 2ª Vara da Comarca de Amambaia. À vontade. Avança e volta. Se apertar desse lado, ele trava. Eu bloqueio o comando. Para colocar na página inicial. Excelentíssima doutora Cathy Brown, na pessoa de quem peço vênia para comentar os demais componentes da mesa, senhoras e senhores. Inicio minha fala parabenizando a organização do evento, né, que trouxe a nós essa brilhante iniciativa de discutir um tema tão importante, que são as crianças e adolescentes indígenas. Justiça restaurativa indígena. Eu atuo em Amambaia há praticamente 9 anos, né, já há longo tempo, trabalhando à frente da infância e juventude daquela comarca. Eu inicio aqui a minha fala trazendo uma reflexão de todos. Ser indígena, orgulho ou vergonha? O que nós temos vivenciado, né, diferentemente do que ontem algumas autoridades nos disseram, é que nem todos os indígenas têm orgulho de ser indígena. Esse é um fato constatado no nosso dia a dia, na lida diária, nos processos, em contato diário com crianças e adolescentes indígenas. Disse hoje o Dr. Paulo Afonso, que é difícil para o adulto aceitar que crianças e adolescentes tenham direitos e deveres. Imaginem então, senhores, quando se trata de criança e adolescente indígena, e ainda mais criança e adolescente
indígena ou adolescente indígena infrator. O preconceito é evidente, né? Qualquer um de nós sabe que aquele que pratica um determinado ato infracional ou um crime é segregado à margem da sociedade. O adolescente indígena, então, muito mais. Este pensamento, né, de vergonha está dentro de cada infrator, de cada criança e adolescente que pratica um ato errado. E eu diria mais, não só daqueles que praticam algum ato errado, né? Infelizmente, já como um exemplo disso, eu posso citar um fato, quando eu e o Dr. Ricardo Rotuno, promotor de justiça da comarca de Amambai, na época, né, estávamos no palanque num desfile de 7 de setembro e aguardávamos o desfile da escola indígena. Quando a diretora da escola veio até nós dizer que as crianças não participariam daquele desfile, pois tinham vergonha. Eram apontados como os familiares, como invasores de terras, pessoas que apenas praticavam crimes na cidade, furtos de bicicletas e demais atos ilegais. E as crianças, doutor, não queriam participar do desfile de 7 de setembro por vergonha, com medo de que fossem, na verdade, recebessem alguma vaia da sociedade naquele dia. Essa é a realidade do que nós vivenciamos, onde tem uma população indígena. Penso eu que essa vergonha inerente desse jovem indígena não é decorrente da sua cultura. Ela está presente em decorrência de um preconceito, que é evidente, preconceito enorme, né? De todos nós, e que faz com que esse jovem cada vez mais se afaste, né, da regra correta de sua cultura e passe a viver, né, à margem da delinquência, né? Esse preconceito tem gerado isso e é o que nós temos constatado ao conversar com cada jovem que passa pela sala de audiências da infância e juventude. Amambai, para os senhores terem uma noção, possui em apenas uma aldeia quase 7.200 indígenas. Esse dado é dado do ano passado, da FUNAI. E apenas uma aldeia, que é a aldeia Amambai, possui quase 7.200 indígenas. É a maior aldeia de nosso estado. Amambai hoje possui 34 mil habitantes. Desses 34 mil habitantes, quase 10 mil indígenas vivem lá. Em apenas uma aldeia, 7.200. Vejam, senhores, a importância, né, da causa indígena na comarca. Imagino, senhores, que todos devem pensar, bom, se tem uma comunidade indígena tão forte, tão presente, com certeza os órgãos públicos que tutelam esses indígenas estão lá nas aldeias, estão na cidade. Pelo contrário, né, qual foi a nossa surpresa há alguns anos atrás, quando recebemos a informação, doutor, de que a sede administrativa da FUNAI no município de Amambai estava sendo fechada e transferida para a cidade de Ponta Porã, né, estabelecendo na cidade apenas uma base singela, com alguns meros servidores e sem um procurador da FUNAI. A realidade nas aldeias é triste. Muito se tem falado, e hoje nós escutamos, sobre políticas públicas para atendimento, né, dos indígenas. Políticas públicas, diretrizes, isso tudo é muito bonito no papel. Na prática, essa política pública não chega. E eu vou demonstrar em algumas fotografias, diferentemente do que foi mostrado hoje, com alguns jovens indígenas sorrindo, muito bonitos, que infelizmente o dia a dia nos mostra ao contrário.
apenas alguns dados estatísticos, levantamentos no período de 2009 a 2011, nós temos alguns números, né, de atos infracionais em processos ali na comarca de Amambai. Nós temos um elevado número de tráfico de drogas, né, e também atos contra a vida, tentativa de homicídio e homicídio. Os senhores podem me dizer o seguinte: olha, mas é um número de processo muito pequeno, se considerarmos que foi um levantamento de 2009 a 2011. Né? Acontece que, infelizmente, muitos atos infracionais praticados dentro das aldeias não chegam às autoridades policiais. Não são feitas ocorrências policiais. Chegam até nós, né, os atos mais graves, ou quando há algum interesse, né, ou quando efetivamente o cacique da aldeia consegue interceder e apreender o menino, a droga, alguma coisa nesse sentido, e levar ao conhecimento das autoridades. Né? Mas vejam, senhores, que a violência está presente na aldeia. Né? O tráfico de drogas está presente dentro da aldeia. Como disse o doutor hoje, o tráfico de drogas, evidentemente, não é um ato praticado da cultura indígena. Foi levado lá pelo homem não indígena. Né? E, infelizmente, hoje nós temos bocas de fumo no interior de aldeias. Nós temos, infelizmente, traficantes formando pequenas organizações, né, dentro de aldeias. Organizações para venda de drogas dentro da comunidade indígena. E utilizando jovens, adolescentes, nesses atos infracionais. Essa é a realidade que nós vivenciamos, né, nas cidades. Penso eu que em Dourados isso não é diferente. O Dr. Renzo está aí, sabe melhor do que eu a realidade da comarca de Dourados. Mas, infelizmente, né, as políticas públicas que são discutidas em Brasília e tudo mais, não chegam a quem deveria chegar. Infelizmente. Pensando em tudo isso, refletindo sobre essas questões, os atos infracionais praticados pelos jovens, víamos na comarca de Amambai que as medidas socioeducativas aplicadas aos jovens infratores, principalmente aquelas medidas em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, não estavam sendo suficientemente hábeis a produzir o seu resultado desejado. Ou seja, a recuperar esse jovem e deixá-lo, reintegrá-lo novamente à sociedade indígena, né, e realmente trazê-lo, deixá-lo fora de novas práticas ilegais. Discutindo, eu com o Dr. Ricardo, o defensor público, o Dr. Marcelo Marinho, pensávamos, mas o que nós podemos fazer? Né? Qual a forma de se trabalhar com esse jovem para que ele não volte a reincidir nessa prática infracional? Eu digo para o senhor o seguinte: nessas aldeias todas, o Conselho Tutelar está ausente, o CREAS não entra na aldeia indígena, o CRAS não entra na aldeia indígena, e quem trabalha com os jovens indígenas sabem disso. Então nós temos uma dificuldade muito grande. Quem executava na prática ali as medidas socioeducativas, quem fiscalizava, acabava sendo o cacique da aldeia. Só que para uma aldeia de 7.200 indígenas, convenhamos que é muito difícil um cacique, né, tomar conta da fiscalização de todos os jovens que ali residem e praticam atos infracionais. A ideia surgiu então, né, como já vinha sendo implantado em outros estados da federação, a justiça restaurativa. Só que num olhar diferente da justiça restaurativa tradicional. E eu explico. O que vem a ser a justiça restaurativa? A justiça restaurativa é um processo contributivo
por meio do qual envolve-se o ofensor, a vítima, e aqueles envolvidos, né, atingidos pelos efeitos de um conflito ou de um ato infracional, envolve-se essas pessoas, familiares, vizinhos, a sociedade em geral, para que ativamente esses envolvidos tenham uma solução para que esse conflito não volte a ocorrer e seja restaurada aquela relação atingida por este conflito. Então vamos lá. Nós temos casos de sucesso no Rio Grande do Sul, Brasília, né, em que a justiça restaurativa já vem sendo aplicada aos adultos, né, que praticam crimes, principalmente de menor potencial ofensivo. Né, formam-se círculos em que se escutam o ofensor, os familiares, o que levou aquela pessoa a praticar aquele ato criminoso, né, e juntos discutir com aqueles diretamente envolvidos, né, o que se pode fazer para resolver. Na ideia da justiça restaurativa indígena que surgiu, foi pensado, em primeiro lugar, o seguinte: o respeito ao indígena. Porque não adianta, doutores, nós fazermos, como muitas vezes acontece, nós discutirmos ações em prol dos indígenas, se aqueles que irão receber esse projeto, que são os indígenas, não aceitam. E me preocupa muito quando em Brasília ficam discutindo diretrizes e políticas, que muitas vezes não é aquilo que na prática, ali no dia a dia, aquela sociedade precisa, aquela sociedade indígena necessita. Né? Então eu digo para os senhores, quando nós pensamos na justiça restaurativa, em um primeiro momento nós fomos até as aldeias para discutirmos com as lideranças indígenas. Nós montamos uma metodologia de trabalho, né, com um apoio total da Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado, né, na pessoa do desembargador Joenildo. Nos deu total suporte para fazermos um levantamento real, na prática, de cada aldeia ali da nossa comarca de Amambai, para ver a situação daquela sociedade, o que eles almejavam, o que eles pensavam sobre a prática de atos ilícitos dentro das aldeias e o que eles esperavam da justiça. Né? Foram feitas, então, visitas domiciliares, entrevistas com a comunidade e reuniões com agentes de saúde e demais segmentos da sociedade, com o intuito de levantar os principais problemas e posterior proposta de ação. Foi feito um trabalho de campo, e aqui eu demonstro que foram feitas reuniões com agentes de saúde das aldeias, né, a comunidade toda indígena participando dessas ideias. E muitas vezes, doutor, eu digo para o senhor, o que eu pensava, que eu achava que era o melhor para eles, não era. Né? E isso nós nos equivocamos. Mesmo eu trabalhando há 9 anos lá, eu tinha um pensamento que na prática eles falavam, doutor, isso aí não é isso que nós queremos, não é isso que vai funcionar. Né? Aqui algumas visitas feitas em casas lá dentro da aldeia Amambai, nós podemos ver aqui a situação de algumas famílias. Né? Não pensem os senhores que nós temos dentro de aldeias apenas miséria e problemas e famílias com problemas sociais, problemas de atos infracionais, problemas com drogas e bebida alcoólica. Nós também temos dentro da aldeia, famílias que não são envolvidas com bebida alcoólica, que seguem uma vida organizada, lógico, dentro da sua cultura. Né? Então aqui trouxemos algumas fotos de famílias indígenas evangélicas onde não existe o problema do alcoolismo. E é nítido, quando nós vamos lá na aldeia, é nítida a diferença da casa, da onde está aquela pessoa que tem problema de alcoolismo, principalmente dos pais que têm problemas com alcoolismo e levam esse problema ao jovem. Né? E pergunto aos senhores, existe algum programa da FUNAI para combater o alcoolismo nas aldeias? Eu, sinceramente, nunca vi.
Já foi feito algum trabalho para combater o alcoolismo ou o uso de drogas dentro das aldeias? Não existe. Eu nunca vi. Né? Se existem outros estados, me desculpem, mas aqui na minha comarca eu nunca vi. Inclusive, isso é dos trabalhos que o cacique da aldeia veio me solicitar. Né? Doutor, vamos fazer alguma campanha contra o alcoolismo dentro das aldeias? Eu falei, vamos, principalmente dos jovens. Né? Aqui há algumas fotos, também aqui a igreja dentro da aldeia, da comunidade indígena, né? Os jovens que frequentam a escola, possuem uma forma de plantio para o sustento da família. Né? A gente vê que é bem organizadinho. Né? Novamente, algum plantio. E, em contrapartida, nós temos famílias indígenas onde possuem esse problema com o alcoolismo. E aí, decorrente disso, aumento de violência, né? Como o senhor acabou de falar, e também a prática de atos ilegais. Dá para ver bem claro a diferença da organização das casas, né? Olha só, a limpeza, é bem nítido isso aí, doutor. Infelizmente, na prática, é bem real, e isso é triste de se ver. A criança totalmente abandonada, não tem comida, não tem nada, os pais trocam cesta básica por cachaça. Né? E existem estabelecimentos comerciais próximos à aldeia que estão estabelecidas lá justamente para isso, para vender a cachaça para o indígena, né? Porque cachaça dá lucro, gente. Isso aí, o que dá lucro não é arroz e feijão, não. Cachaça é o que dá lucro para eles, para os comerciantes. Né? Então, aqui alguns dados de visitas feitas, né? A constatação de alcoolismo dentro da aldeia. Isso aqui foi muito, muito evidente nesse nosso levantamento, né, real e in loco. Contamos, logicamente, com a colaboração do Ministério Público, que dispôs aí de seu tempo também, funcionários, servidores, tem atuado sempre em parceria conosco, porque eu digo uma coisa, juntos nós podemos fazer algo, sozinho, judiciário, ou só o Ministério Público não pode fazer nada. Nós temos que unir forças e trabalharmos em prol dessa comunidade, né, para fazermos, sim, algo real. Né? Os principais problemas eu já abordei, que são bebida alcoólica, drogas, a miséria e a ausência do Estado. Como eu já mencionei, o Estado aqui eu me refiro aos órgãos que deveriam tutelar esta comunidade e que, na verdade, não estão lá. Né? Miséria. Gente, parece um absurdo, mas eu acho que tem gente que pensa que entrega de cesta básica acaba com a miséria. Né? Agora, o que nós temos na prática? Esses jovens, doutor, infelizmente, não tem motivação nenhuma para sair dessa situação de miséria. Né? Eles estudam na escola. Aí nós tentamos colocá-los no ensino superior. Mas para fazer o que depois? Eu pergunto para o senhor, se o senhor for lá na comarca de Amambai, na cidade de Amambai, se o senhor andar pela sociedade, pelos estabelecimentos comerciais, escritórios, o senhor vai ver lá eu pergunto para o senhor se o senhor vai ver algum indígena trabalhando num supermercado ou em algum escritório de contabilidade, fazendo algum estágio. O senhor não vai ver isso. Nós temos uma população de quase 1/3 da população indígena e nós não temos mercado de trabalho para eles. Né? E aí eu digo mais, infelizmente, talvez um posicionamento de uma determinada pessoa. Eu estava conversando com uma das lideranças indígenas essa semana, ele me falou assim, doutor, eu comecei a plantar soja na aldeia e o Ministério Público Federal foi lá e obrigou a retirar esse plantio de soja. E ele falou assim, doutor, com o dinheiro que eu ia tirar com essa soja, eu ia mandar meu filho para estudar em Dourados. E agora não tenho mais condições. E aí eu pergunto para o senhor, né, onde que fica a obrigação do Estado em dar alguma atenção e suporte para esses jovens, né? Até foi surpreendente, não nos surpreendeu. No dia em que fomos até a aldeia, nos deparamos com uma senhora indígena, totalmente alcoolizada,
caída no meio da estrada, né? O marido lá ajudando ela a caminhar, estavam indo tomar banho no rio. Já me deparei também com uma situação dessa e com crianças juntos. Essa é a realidade. As evidências do que eu estou falando, fotos aí de bebida alcoólica dentro das aldeias, né? Mais fotos aí que demonstram esses fatos levantados. E aí eu entro na nossa sistemática de trabalho da justiça restaurativa. Nós pegamos o jovem, né? Esse é apenas um dos casos. O jovem que ali está de cabeça baixa, né? No círculo restaurativo, todos integrantes da comunidade indígena, parentes, lideranças indígenas, conversando com o jovem a respeito desse caso, que era até um caso de furto, né? Mas naquele dia, naquele momento, eu tenho assistente social do Poder Judiciário e a psicóloga do Poder Judiciário. Elas estão ali apenas como facilitadoras, porque todos os diálogos eu peço para que seja feita na língua guarani, para que o jovem possa, sim, se expressar da melhor forma possível, porque como eu estava conversando com o senhor, o jovem vai aprender o português mais adiante. A língua que primeiro vem a ele é o guarani, e é a língua pela qual ele consegue se expressar melhor, né? Então, nesse caso especificamente, nós presenciamos que o jovem falou, olha, eu tenho vergonha de ter praticado esse furto, né, na medida em que a pessoa da qual eu furtei utilizava esse bem para si, e eu fui lá e tomei esse bem para mim, mas eu só fiz isso por conta da bebida alcoólica. Eu sou um dependente da bebida alcoólica. E isso, a mãe desse menino nos disse o seguinte, falou, doutor, infelizmente, isso é difícil da gente controlar aqui dentro da aldeia. Nós temos esse problema muito presente. E nós estamos trabalhando com esse jovem, trabalhando com a vítima, colocando esse jovem, porque ele falou assim, olha, eu tenho vergonha de encontrar com a vítima e, ao mesmo tempo, eu gostaria de pedir perdão pelo ato que eu pratiquei, né? E não gostaria que ele passasse novamente por isso. Então, é um caso que nós temos como restaurar esse relacionamento, recuperar esse jovem, né? Agora, aplicando apenas a esse jovem uma prestação de serviços à comunidade, eu tenho certeza que isso não será possível. Nós precisamos, sim, quem vai trabalhar com esse jovem não somos nós, a justiça. Nós temos que passar para os integrantes da comunidade indígena essa autonomia para que eles resolvam o problema lá dentro da melhor forma possível, né? E para que eles assumam também esse seu papel, porque hoje em dia o que nós temos visto, infelizmente, são antropólogos que vão até a aldeia e impõem a sua vontade contra a vontade do próprio indígena, né? E isso tem que parar. Nós temos que respeitar o indígena, respeitar o que ele pensa, escutá-lo. E essa é a ideia do projeto. É por isso que esse projeto, né, tem sido considerado inédito no país. Por quê? Por conta disso. Na verdade, o trabalho dessa justiça restaurativa, nós vamos ficar nos bastidores. Quem vai recuperar e restabelecer a ordem daquela comunidade são os próprios indígenas. Não somos nós que vamos empurrar goela abaixo, né, a forma de nós pensarmos. É isso que eu teria a dizer aos senhores. E encerro a minha fala com uma frase, né? Orgulho de ser cidadão indígena. Isto é o que eu gostaria de ver, né, no olhar de cada criança, de cada jovem que passa pela nossa frente. Porque, infelizmente, hoje em dia, nós não estamos vendo isso. Infelizmente, nós estamos vendo jovens com vergonha de ser indígena. Temos que recuperar essa cultura, recuperar esse adolescente, para que ele tenha orgulho da sua comunidade, tenha orgulho, sim, de ser um indígena. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada, doutor Tiago. E agora nós vamos convidar o Dr. William Lira de Souza, promotor de Justiça do Estado do Paraná,
mestre em Direito pela Universidade Paranaense, a Unipar, que também vai contribuir com o tema Atribuição do Ministério Público Estadual na questão indígena, a interação como meio de solução dos conflitos culturais. Bom dia a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, na pessoa da doutora Ariadne. Também fazer um especial agradecimento em minha pessoa, doutora Luiz, e do Ministério Público a Paula, servidora que nos tratou muito bem desde o início do primeiro convite. Meus parabéns, pela sua força executiva. Tecer uma pública homenagem ao nosso colega Dr. Luiz Canto Bueno pela iniciativa, pelo abraço da causa, pelo pioneirismo nesse desbravar da atuação do Ministério Público. Também lembrar a importância que teve na época a atuação do Dr. Milton Riquelme de Macedo, Procurador-Geral de Justiça do Paraná, que aceitou a proposta feita pelo Edívio Battistelli, pelo Dr. Canto, e teve a ousadia de inserir o Ministério Público nessa questão indígena, o Ministério Público Estadual, de uma maneira bastante contundente, que foi a criação de um CAOP. Isso tem, e teve, e ainda tem, uma certa resistência interna, e ele teve a coragem de criar isso, e vamos conversar daqui a pouco sobre a importância que foi essa estratégia utilizada. Também ao doutor Olímpio, que recentemente deixou o cargo de Procurador-Geral depois de 4 anos, e agora doutor Giacóia, pela manutenção do CAOP indígena, e também ao doutor Murilo de Giacomo, um conhecido de todos que trabalham na área da infância e juventude, também por essa sensibilidade em relação à infância, se propôs a ajudar nessa área, inclusive é um dos coautores desse livro, no que trata da importância do Conselho Tutelar Indígena. Então, meus cumprimentos a todas essas pessoas que eles, tornam o ideal um pouco de realidade. Eles ajudam a transformar essas meras políticas, esses meros discursos em um pouco de dia a dia do cotidiano daqueles que precisam. Pois bem, agora aqui também, para não esquecer dos demais profissionais, eu deixei como um cumprimento especial aos senhores presentes aqui que são membros de Conselho Tutelar, assistentes sociais, tá? Antropólogos, pelo trabalho que fazem na linha de frente. Nós somos coadjuvantes, como o Dr. Tanaka acabou de mencionar agora. Essas pessoas que merecem o verdadeiro cumprimento pelo pouco de realidade que vem se transformando nesses tempos. As lideranças indígenas, meus cumprimentos, afinal de contas, tudo que estamos aqui e fazendo aqui são em favor daquilo que os senhores representam. Vou iniciar dizendo que discutir competência, e parafraseando meu querido Canto Bueno, discutir competência já é um sinal de incompetência. A criação do CAOP no Paraná, ela foi, de uma maneira ousada, feita não para atender uma demanda, mas para criar uma demanda. Isso foi a importância desse impacto que é um CAOP, não são muitos, é uma disputa de espaço forte politicamente dentro da instituição, mas a criação do CAOP deu um impacto e definiu um espaço, uma necessidade, um território. E a partir disso, na pessoa do Canto Bueno e os demais agentes, assistentes sociais, a estrutura que ele angariou à sua volta, passaram a descobrir o que é que está acontecendo, qual é a realidade vivida. Isso foi bem abordado pelo Dr. Tanaka agora há pouco. Um magistrado,
em que se colocou numa posição mais proativa e foi verificar em loco como as coisas funcionam, o que vem acontecendo e quais são as verdadeiras origens dos problemas. E essa, exatamente, doutor Tanaka, foi a ideia do CAOP indígena e é a atuação que o doutor Canto Bueno tenta levar adiante por meio da atuação do Ministério Público Estadual. Primeiro é conhecer, e já viram pela fala do doutor Bueno que ele é um profundo conhecedor da questão indígena, não pela questão em termos de leis, mas pela vida, né? Enfim, já foi para o Xingu há mais de 15 anos atrás. Então é essa a perspectiva inicial que o Ministério Público do Estado do Paraná, por meio da CAOP indígena, e que os demais agentes do Ministério Público e demais autoridades estaduais e municipais, do Executivo, do Judiciário e do próprio Legislativo devem tomar. O primeiro é conhecimento. E a partir de então é interação e finalizando com a execução. Né? Não se pode querer executar sem conhecer, que se fará errado. Eu vou procurar ser breve no ponto que me foi designado. É um ponto extremamente jurídico e técnico para não atrasar o almoço dos senhores e deixar um espaço também para uma conversa, uma troca de ideias ao final. A questão da delimitação de atribuições e competências, ela ainda carece de um amadurecimento, porque o Brasil ele transmudou em torno de 2 paradigmas. Primeiro, o integracionismo. O integracionismo é um paradigma que entendia o índio como inserido num processo evolutivo unilinear. Ou seja, a sociedade humana ela evolui todos numa única linha. O indígena ele está atrás dessa linha, atrás nessa evolução. Esse modelo de evolucionismo linear, nós já percebemos há tempo que ele está errado. O evolucionismo, na verdade, é multilinear. Cada povo evolui de uma maneira diferente. Os orientais, os ocidentais e os indígenas. Eles não são menos evoluídos do que nós ou do que os orientais, africanos e etc. Eles são simplesmente diferentes. Como o Orlando pontuou naquele trecho citado pelo Canto Bueno, eles vivem parece que vivem num outro mundo. Eles são uma outra visão de mundo. Eles têm uma outra visão de mundo e é por isso que eles nunca vão evoluir, porque simplesmente eles não querem, eles não veem as coisas assim. O integracionismo entendia, nessa perspectiva, que o ser humano branco ocidental, chegando aqui, ele fazia um grande favor aos indígenas, os integrando à sociedade, colocando a sua cultura, que achavam a correta, o seu modo de vida, o seu sustento, e assim é que eles deveriam ser, porque assim era melhor. Na cabeça deles isso estava totalmente correto. Isso perdurou até a Constituição Federal de 88 em termos legais no Brasil. Não respeitar a diferença cultural era uma mera circunstância desse paradigma integracionismo. Afinal de contas, eles vão ser integrados à nossa cultura. A única tutela era a territorial. Afinal de contas, se eles eram a divisão era binária, integrados e não integrados. Não integrados, a questão do Estado era proteger a sua terra, e integrados eles não eram índios, ponto. Não havia nenhum outro tipo de trabalho a ser feito além da proteção da terra. Tanto assim que o Estatuto da FUNAI de 67 e o Estatuto do Índio de 73 ainda revelam esse retrato integracionismo, dizendo que a FUNAI ela teria uma atuação em relação aos indígenas não integrados, e da mesma forma que se consideram pelo Estatuto do Índio aquelas pessoas que ainda não foram integrados. O novo projeto do Estatuto do Índio já vê de uma forma completamente diferente. É como a pessoa se reconhece como indígena. E aí o importante é que seja feito um trabalho para que o resgate dê orgulho de ser indígena. Com a Constituição Federal de 88 e o resgate do ser humano, enfim, a sua conotação antropocêntrica,
uma preocupação do legislador foi com respeito à alteridade, o direito de ser diferente, o direito de pensar diferente. Nós vivemos isso no dia a dia dos profissionais do direito sempre. O promotor pensa de um jeito, um juiz pensa de outro, o outro pensa de outro, e o correto é tentar se respeitar dessa maneira, não é assim? Por que essa diferenciação em relação a outras culturas, não só indígenas, negros, ciganos, enfim, há um preconceito entre sulistas e nordestinos, e assim vai, paulistas e cariocas. O respeito à alteridade, à diferença, faz parte agora da Constituição Federal, explicitamente no artigo 5º, inciso 6º, 8º e 9º, e a questão do respeito à cultura, à história, às tradições indígenas veio no artigo 231. Né? É a garantia dos direitos com respeito à diferença. Esse é o mote principal. O Ministério Público aí entra nessa conjuntura toda porque ele é constitucionalmente, e não é dessa Constituição, incumbido como um agente transformador da realidade. Essa a função, nossa função primordial na Constituição é tornar a sociedade mais justa e fraterna. Não é? Pois bem, então, e como fazer isso? E como dividir isso com os demais atores? O Ministério Público Federal, representado aqui pelo nosso colega, os agentes executivos de FUNAI, as secretarias municipais de saúde, de educação, as secretarias estaduais e assim vai. A primeira coisa que se tem que ter em mente é que na Constituição Federal os direitos, eles, em relação à matéria que nós estamos tratando aqui hoje, podem ser divididos em duas ordens. Primeiro, uma ordem de direitos peculiares dessa gente, que é o indigenato e a sua cultura própria. Né? Mas além desses direitos peculiares, e essa é a zona pouco explorada, eles também são sujeitos de direitos fundamentais, sociais, trabalhistas, como todas as outras pessoas que estão presentes nessa sala aqui hoje. E fora dessa sala, ou seja, são direitos gerais, inerentes a todo ser humano. E nessa esfera geral, aí sim, há uma obrigação constitucional, legal, administrativa e funcional das autoridades, desde o Ministério Público, passando judiciário e executivo, de todas as searas. Só lembrando que, no artigo 23 da Constituição Federal, que faz a distribuição de competências, o Constituinte estabeleceu uma espécie chamada competência comum. Os direitos fundamentais, exemplo, alimentação, saúde e moradia, são atribuídos como de competência comum de União, Estados e municípios. Competência comum. E a competência comum, ela implica numa coisa chamada solidariedade disjuntiva. Diferente do processo civil, em que a solidariedade implica a participação necessária de todos os legitimados passivos, do litisconsórcio passivo necessário, na solidariedade constitucional, essa disjuntiva não. É direito do cidadão acionar qualquer um daqueles que são responsáveis por uma solidariedade comum. Isso já acontece de maneira muito simples na área de saúde, em que há também uma competência comum de Estado, município e União, algumas divisões internas, sim, mas no geral a competência é comum entre União, Estados e municípios, e o cidadão pode demandar a sua atenção à saúde em relação a qualquer um dos três entes, e eles não têm o direito de chamar ao processo, os outros entes querendo fazer um litisconsórcio passivo e, enfim, criar aquela dificuldade processual de empurra para um e assim vai. Né? Isso já existe na área de saúde, bem assentado na jurisprudência, nos trabalhos processuais, e em relação à questão indígena também pode ser, por ser simplesmente uma competência comum, o trato de direitos fundamentais que o Dr. Tanaka, por exemplo, expôs inclusive com fotos. O marco principal de distinção, e que deve ser lembrado toda vez que se querer discutir atribuição, competência, é que a competência em relação à questão indígena não é pela pessoa.
A competência em razão da matéria. Artigo 231 é competência em razão da matéria. Não é o simples fato da pessoa figurar como indígena, figurar naquele processo ou naquela sua demanda, que vai deslocar a competência para a seara federal, seja o Ministério Público, seja o Judiciário. É a matéria que pode fazer tal coisa. E nem toda a matéria relativa aos interesses dos indígenas é peculiar, conforme eu abordei agora um pouco. Vamos trabalhar sobre isso. Primeiro, os direitos fundamentais, né? Como alimentação, saúde e moradia. O artigo 231 da Constituição Federal, e aí me permito, essa ideia de separar, de lembrar que é uma competência em razão da matéria, que tem toda outra uma gama de direitos gerais e fundamentais inerentes à pessoa humana, que são estendidos aos indígenas em toda a sua gama, ela implica uma releitura de alguns dispositivos constitucionais. O primeiro dele é o artigo 20, inciso 11, né, que trata das áreas territoriais serem bens da União. Segundo, artigo 109, inciso 11 também, que fala explicitamente, entre aspas, disputa sobre direitos indígenas é de competência da Justiça Federal. E o terceiro, que é o artigo 231, que trata de que são direitos indígenas, organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Então, o que exige do operador do direito, enfim, daquele que estiver tratando ou intermediando, enfim, trabalhando com a questão ali, é fazer essa releitura desses artigos à luz dessa competência comum, à luz dos direitos fundamentais, e principalmente ter a sensibilidade de verificar que a competência federal ela se refere a essa disputa sobre direitos indígenas, e esses direitos indígenas são aqueles previstos nos 231 da Constituição. O resto são direitos das pessoas humanas e não necessariamente entram na competência federal, até porque ela adota-se para interpretar a competência federal um critério de especialidade e restritivo. O critério de interpretação, na hora de se vai fazer o cotejo, não é ampliativo, é restritivo. Né? Pois bem, e aberto esse paradigma, enfim, criada essa possibilidade de enxergar de uma maneira um pouco diferente toda essa gama de trabalho que é possível e deve ser realizado, nós, fazendo uma busca na jurisprudência nacional, já encontramos casos em que houve conflito de competência entre Justiça Estadual e Justiça Federal, e isso foi decidido exatamente nessa orientação. Né? Há alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça, tratando, por exemplo, de interesses da tribo, questões civis, como propriedade de um veículo, criança e adolescente, em que não se discute necessariamente aquelas questões estritas do artigo 231, língua, costume, terra, são questões típicas de uma sociedade. E foi atribuída a competência à Justiça Estadual. Aqui se vem conversando desde o início dos trabalhos sobre adoção, enfim, ninguém chegou a cogitar que isso necessariamente teria que ser trabalhado pela Justiça Federal. Deslocar esse processo de adoção para o juiz federal seria deslocar por conta da competência em razão da pessoa, mas isso não existe. A competência em razão da matéria, portanto, ficou com o juiz estadual e assim os magistrados aqui tiveram que trabalhar, não é? Só que, se trabalhar nela sem a sensibilidade, sem o conhecimento da alteridade, se faz muita besteira. E aí a importância de fazer um trabalho, como foi esse divulgado em Amambai, e como está se procurando fazer no Paraná, no sentido de conhecer o outro lado, por intermediadores, pelos próprios indígenas, e assim vai. Bom, adiantando um pouco, como se teríamos alguns exemplos de atuação, além daqueles que o Dr. Bueno colocou. Na época, logo depois da criação do CAUAP indígena, essa época eu estava em Guarapuava, surgiu uma informação nos seguintes termos. O Estado do Paraná ele faz uma redistribuição do ICMS, chamado ICMS ecológico. E os municípios eles recebem um adicional por conta
de ter reservas legais ou reservas indígenas. E o município de Turvo, que é um dos de menor IDH do estado, tá? Um dos bolsões de pobreza do estado, Turvo e Ortigueira, que o doutor Canto Bueno mencionou, e os dois têm reserva indígena, sabe? Ele tem um dos menores IDH do estado, mas ele recebia só de ICMS ecológico R$1 milhão por mês, isso em 98. E perguntou-se, enfim, quanto que era aplicado, foi oficiado, eles apresentaram a resposta, quanto que era aplicado em algum benefício social, de sustento, enfim, de atenção à comunidade indígena que lá vivia. Não chegava a R$20 mil e de uma maneira bastante preocupante ainda a forma como se prestou essas contas. Enfim, a partir de então, e aí eu já havia saído da comarca, mas o Dr. Bueno me passou a informação, se passou no âmbito estadual e simplesmente apresentando as demandas de direitos fundamentais que estavam sendo, digamos, relegados ali, o município aceitou os argumentos e passou a melhorar a sua atenção em relação àquilo que era destinado àquela comunidade indígena que ali vivia, que ali vive até hoje, marrecas. Então, foi uma atuação, digamos, simples, de uma maneira, do ponto de vista jurídico, mas eficaz, porque já surtiu um resultado fácil, assim como essa situação que o Dr. Tanaka colocou, de simplesmente conhecer como as coisas funcionam ali e facilitando esse trabalho. A outra possibilidade de trabalho muito importante, que eu acredito que deva ser, aí me permitam uma opinião pessoal aos colegas aqui do Mato Grosso do Sul, que deve ser buscado implementar com a maior urgência possível e é viável, está mais detalhado nessa obra, que é a posição do Dr. Murilo Giacomo, de criar os conselhos tutelares indígenas. Os senhores aqui têm população, têm demanda. O juiz Tanaka acabou de mencionar, é impossível um cacique resolver todos os problemas de mais de 7 mil indígenas. De todos os pontos de vista, jurídico, operacional, cultural, é viável, necessário, é muito necessário a criação dos conselhos tutelares indígenas. O material está todo ali, colocar para frente, vestir a camisa da questão, que se trará bons resultados. Bom, toda atuação, já indo para a finalização, toda atuação nessa área exige sensibilidade. Ouvir, entender, perguntar, humildade, perguntar, e aí passar a ver, não com um olho leigo, um olho singelo a questão. O paradigma mudou, né? Nós, ontem tivemos uma das palestras, um deputado estadual, o Gerson, esqueci o sobrenome do senhor deputado, exatamente, presidente da Assembleia Legislativa. O deputado Gerson, ele mostrou uma visão que ele tem, e ela não é única, e acredito que ela permeia muitos setores da administração superior do Estado, e não só esse Estado do Mato Grosso do Sul, mas ela é uma visão ainda arraigada num paradigma integracionista. Na visão dele, e por mais de boas intenções que possa ter, isso pode gerar algum tipo de avanço, e acredito que isso faz parte da história. A mudança de visão sobre a questão indígena demora muito tempo, muitas gerações, e nós não necessariamente vamos colher todos os frutos. Esse preparo, esse passo que é importante que seja dado, assim como um evento hoje está sendo preparado aqui, há 4 anos foi feito no Paraná, enfim, é um processo lento e perspicaz que deve ser feito para se rumar a isso, mas exige principalmente a sensibilidade
que, por exemplo, nem todos os órgãos estão preparados para ter. Digaria até que nem a própria FUNAI ainda. Ela também ainda não está estruturada dentro de um modelo interacionista. Ainda vem do modelo integracionista. Finalizando, eu diria que lá no Paraná, e aqui os senhores também, acredito, depois desse trabalho, nós procuramos, na época de fundação do CAOP Indígena, uma brecha para o trabalho do Ministério Público Estadual. Nós procuramos uma brecha. E nós encontramos um abismo. Nós procuramos uma brecha e encontramos um abismo. Um verdadeiro buraco negro entre dois mundos. Entre os dois mundos. É um mundo diferente daquilo que nós vemos, mas é um mundo interessante e que se pode viver muito bem nele. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigada, doutor William. E agora nós vamos dar a oportunidade para os nossos debatedores. Na medida em que foi se aproximando o almoço, os senhores viram que eu não precisei passar o bilhetinho do final do tempo para ninguém. Então, nós vamos convidar os debatedores agora também para, rapidamente, em 5 minutos, fazerem suas considerações e dirigirem as questões aos nossos palestrantes. Vamos começar pelo desembargador Luiz Carlos Santini. Obrigado, doutora Cátia. Bom dia a todos. É uma questão bastante importante essa que nós estamos discutindo. Eu devo dizer que fui juiz na cidade aqui da Uana e Miranda, onde tem várias aldeias indígenas. E verifiquei o tratamento que lá é feito. Verifiquei também toda a dificuldade que tem as crianças indígenas. E nota o seguinte: entre sistema de integração ou não integração, ou utilizar o índio como romanticamente vivendo da caça ou vivendo da pesca, como certa vez os antropólogos em Dourados falaram, agora sim, os índios vão viver da pesca. E lá num fórum fundiário eu indaguei aos índios, pescar e caçar o quê, se nem tatu tinha mais? E os índios me aplaudiram. Parece então que eles não querem viver da caça. Lá também eu disse que por que não poderíamos dar oportunidade a uma criança indígena de querer assumir o meu cargo, que naquela época eu era presidente do tribunal e estava junto com o ministro Luiz Adams, da Procuradoria, da Advocacia Geral da União, o ministro Heleno Calmon, falando a palestra na Unigram. E depois, conversando, saindo, fiquei sabendo que um antropólogo disse: o índio não quer ser desembargador. Perguntaram por índio se ele não quer ser. Independentemente de discussão de integracionista ou não integracionista, isso para mim me torna algo irreal diante do mundo do século XXI. E lembrando o Canadá, onde eu encontro um grande cirurgião, um grande industrial, um grande professor universitário, que quando chega determinado dia, ele tira a sua facciota, vamos falar como italiano, as minhas origens, põe a roupa tribal e sente orgulho de ser canadense e pertencer a tal, ter origem em tal tribo. Por que nós não podemos ter isso aqui? Por que nós podemos ou queremos conservá-lo como uma espécie de jardim de observação antropológica e falsa? Porque quando se observa antropologicamente, deve-se buscar a origem de tudo. Do homem e aonde ele chegou. Não simplesmente uma parte. Eu conheci Cláudio Vilas Boas, 1967. Era solicitador acadêmico que trabalhava com o advogado Zé Carlos Oliveira, na cidade de Bauru, aonde então o serviço de proteção ao crédito, pouco antes, serviço de proteção ao índio, pouco antes da FUNAI, cuidava da aldeia de Tibiriçá, aonde residia naquela época a rainha dos índios guaranis de então, descendente do grande cacique Arareibá, que ajudou a fundação de São Paulo.
E ela vivia numa miséria brutal. Dava dó de ver uma descendente de alguém que trabalhou para a construção do meu país, protegida por um órgão do governo federal e vivendo num barraco de pau, nem de pau a pique, pau enterrado no chão. Por que isso ocorre? A famosa estudiosa do comportamento humano e benemérita Zilda Armes, infelizmente falecida no terremoto do Haiti, esteve em Mato Grosso do Sul há questão de uns anos atrás para verificar os suicídios ocorrendo nas aldeias de Dourados. E quando a eminente Zilda Armes, irmã do cardeal Evaristo Armes, chegou ao aeroporto, foi recebida por toda a imprensa. Ela ficou estudando as aldeias durante algum tempo e na volta a imprensa a rodeou no aeroporto. E ela disse: tudo que acontece não é por falta de terra, é de trabalho. Ou seja, de oportunidade que os órgãos e as políticas, os órgãos executores da política pública não estão dando aos habitantes da aldeia para crescerem. O exemplo típico está aqui: a destruição de uma grande plantação de soja por determinação do Ministério Público Federal, sob a alegação de que o índio não tinha que plantar soja. Integração, evolução, eu não entendo mais nada. A Constituição estabelece paternidade responsável. E a Constituição estabelece a responsabilidade da família. Se as nossas crianças estão em situação como se encontram, seria a responsabilidade do Estado ou da família? Da família. Até porque, quando nós pretendemos que o Estado substitua a família ou o educador de cada um de nós, como educador de cada um de nós, nós estamos criando um nazismo ou um stalinismo. Isso é bom que fique claro. O Estado não tem, a não ser fornecer instrumentos cujo dinheiro não é dele, é nosso, pelos impostos que nós pagamos, das políticas públicas para que cada família, dentro da sua diferença, eduque e seja responsável por isso. Não tem que proibir palmada. O Estado não tem que cuidar disso. O Estado tem que cuidar, sim, se agressão, lesão corporal, puna-se. Eu dizia aos meus alunos na universidade, desculpe, mas eu vou ser obrigado à palavra: fazer criança é gostoso. Cuidar é extremamente complicado, dificultoso e dá um trabalho tremendo. A Constituição diz paternidade responsável. Por que nós não vamos? Vamos cuidar eu não estou dizendo para não cuidar das nossas crianças, e as crianças indígenas também, mas vamos vamos buscar aonde está a desagregação. E vamos verificar que esse país é enorme. O costume ou o índio do Amapá não tem a mesma cultura e a mesma vivência do índio do Rio Grande do Sul, ou do silvícola do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, quem utiliza a rota Foz do Iguaçu, a cidade de Poçadas, passando por dentro do território das Missões, verão grandes construções que os índios, os silvícolas, lá fizeram. Portanto, se integraram ou não integraram, não importa, passaram a viver no século pelo qual construíram aquilo. E hoje, nós não podemos admitir que um ser humano, porque, pelo que eu saiba, o índio tem tudo que nós temos: sangue, coração, fígado, enfim, DNA, tudo. Eu não posso admitir que um ser humano, em pleno século XXI,
passe fome porque não lhe foi dada a oportunidade de agir de outra forma. E eu não quero unificar, eu sou contra a unificação. Tratamento do índio do Amapá, do Amazonas, do Acre, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul ou de São Paulo, eu não quero unificação. Até porque esse país não é unificado. Os costumes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, de Minas, do Amapá, são absolutamente diferentes. Nós temos que ter política, sim, mas política de ação e pessoas que façam a ação. Nos Estados Unidos, independentemente do que aconteceu com os índios, o que aconteceu aqui também, como aconteceu na África, sobre a proteção do crucifixo, de pegar escravos. Certo? Então, nos Estados Unidos, há o aldeamento. O aldeamento é administrado pelos próprios índios, que tem o seu delegado eleito dentro da estrutura, mas é um delegado indígena. Tem hospitais, trabalham, exploram turismo, e tem aldeamento que tem cassino. E vivem com a sua cultura, sem perder a origem. O italiano vem aqui e dança a tarantela. O português o vira. O alemão faz a festa do chopp. O japonês tem todas as suas tradições, mas, no entanto, são brasileiros. E eu quero ouvir um índio com oportunidade de política dizer: eu tenho orgulho de ser brasileiro, não orgulho de ser índio, eu tenho orgulho de ser brasileiro de origem silvícola. Como eu tenho orgulho de dizer que tenho sangue italiano, sangue português e sangue africano. Não é nada, sou brasileiro. E tenho o passaporte da União Europeia. Essa é a política que nós temos que ter. A ação. Nos Estados Unidos, 1932. Grande discussão racial. Entra o governo federal. E a Suprema Corte decide que, como a Constituição americana determinava a obrigatoriedade do Estado garantir a busca da felicidade, a liberdade e a igualdade, decidiu da seguinte forma: todos são livres, independentemente da sua cor. Todos são iguais, independentemente da sua cor, origem, etc. Todos têm o direito à livre busca da felicidade. Portanto, se alguém não quer determinada pessoa no seu estabelecimento, o Estado não pode obrigar a que essa pessoa seja recebida. Portanto, havia segregação. Negros, pretos, porque se falar negro lá é ofensivo, preto não podia entrar em algum restaurante nem em alguma escola. O que fez o governo federal através de ação? Esses mesmos negros eram arrendatários da terra às margens do Mississippi, dos antigos proprietários. Política de Franklin Delano Roosevelt. Reforma agrária. Como? O senhor não vai plantar, o senhor vai receber do governo a quantia equivalente ao plantio. Os proprietários foram lá, então, dar o cheque, deposito e pego a minha parte. O Franklin Delano Roosevelt, negativo. O senhor tem um contrato com ele para dar 40% da produção e o senhor não está produzindo nada. Portanto, o cheque vai lhe ser dado nominal e só pode ser depositado na sua conta. Aí você é livre de fazer do dinheiro o que você quiser. Política pública de ação. 1964, John Kennedy, Martin Luther King. Novamente foi seu Supremo Tribunal Federal. E evolução normal da história. É livre, é igual e com direito à livre busca da felicidade. Entretanto, política de ação. Se tua casa é a open house, ou seja, um restaurante, uma escola, um transporte, você não pode impedir a pessoa de ingressar. E da mesma forma, se você é índio, é dono da sua terra, você explore, nos termos da lei do Estado, como você bem lhe aprouver. O que diz a Constituição brasileira?
sobre o assunto. Só mais um minutinho. O que diz a Constituição brasileira sobre o assunto? São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, língua, crença, etc., direitos originais sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Direitos originais sobre a terra que tradicionalmente ocupam. Portanto, se eles ocupam terra, como em Rondônia, onde tem Kimberlito, que é a rocha que dá origem à mina de diamante da África do Sul, eles têm, os índios, o direito de explorá-la. E o Estado, aqui sim, obrigação de dar-lhe cultura para explorar. E não como está sendo feita a exploração pelo capitão, e só ele usufrui de toda a riqueza. Vamos dar atenção às nossas infâncias, às nossas crianças, aos nossos infantes. Mas vamos exigir a responsabilidade de quem as faz, até por imposição do Estado, que não é de 88, não. A Constituição de 34 também trazia esse princípio, a Constituição de 1946 também trazia esse princípio. Não há nenhuma novidade nessa Constituição. Que lá eram princípios, aquela está explícita. Ação pública, sim, mas não ação pública de falar, ação de fazer. E aqui foi dito, perdendo a preguiça. Foi dito aqui por uma pessoa de Santa Catarina. E passando a ação real e efetiva, como está sendo feito, por exemplo, em Amambai. Essas questões que eu coloco. Repito, fazer criança é gostoso. Educá-la é extremamente cansativo e responsabilidade. Não vamos pedir para o Estado assumir a obrigação de quem tem a obrigação de educar. Mas sim punir aquele que faz e abandona, para que a sociedade então cuide, mas punindo, e não que ele continue fazendo e a sociedade arcando com a sua responsabilidade. Muito obrigado. Tema realmente apaixonante. E vamos prosseguir com os nossos debates com o Procurador da República do Ministério Público Federal, Dr. Marco Antônio Delfino de Almeida. Boa tarde já agora, né? Apesar que não almoçamos ainda, né? Mas gostaria de comentar, doutora Cátia, em nome de todos dessa mesa, e rapidamente, né, uma vez que, como a senhora falou, o debate é apaixonado, mas com certeza a fome também é. Vamos colocar algumas questões aqui de uma forma bem rápida. A senhora pode aí, fique à vontade aí para eu dar com o bilhetinho aqui. Em 1830, o presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, ele, na mensagem ao Congresso de um ato chamado Removal Act, é um ato que removeu populações indígenas do leste americano para o oeste americano. Ele especificou um discurso muito parecido com o discurso que eu não estava presente, né? Mas muito parecido com o discurso de ontem à noite de um determinado político, né? Ou seja, aí nós temos 180 anos de diferença e o discurso permanece o mesmo, né? Ou seja, um discurso em que se pretende impor de forma absolutamente brutal uma realidade que não é daquela comunidade, sobre a perspectiva de que a nossa civilização é superior à deles. Felizmente, nos Estados Unidos, em 1946, foi instituído uma comissão em que houve todo um processo, né, que ainda no Brasil ainda tem que ser feito, um processo de oitiva das comunidades indígenas, né, e a consequente reparação, né. Houve, em 1940, também 70 anos, né, atrás, o reconhecimento do governo dos Estados Unidos dos erros cometidos em relação às populações indígenas e, consequentemente, estabeleceu-se nessa comissão o dever do Estado de indenizá-las. Esse dever é justamente a causa de toda
de todo talvez o debate que nós estamos colocando, né? Não há como talvez o ponto central seja estabelecer comunidade. Primeiramente, né, dentro dessa alcunha indígena, nós temos aproximadamente 180 etnias, né, e línguas, culturas diferentes, e que nós acabamos homogeneizando sobre uma alcunha de indígena, como se um munduruku fosse exatamente igual a um arara, como se um aimiri-atuari pensasse da mesma forma como um terena, né? É interessante que quando nós usamos o termo europeu, nós usamos de uma forma, está muito claro na nossa cabeça que o italiano age de uma forma diferente do inglês, que age diferente do português, age diferente do sueco, né? E então a nossa primeira abordagem é uma abordagem de pegar um conteúdo que é absolutamente heterogêneo e tentá-lo transformá-lo em uma forma homogênea. Passado esse ponto, nós tentamos pegar comunidades que são estruturadas, né, que têm uma organização social que permite que a vida nessas comunidades seja uma vida absolutamente harmônica, né, com comunidades que foram desestruturadas pela ação do homem, do não índio, né? Comunidades que foram colocadas em campos de concentração, né, por ação do Estado. É interessante que na época da Segunda Guerra Mundial, os japoneses, todas as pessoas, né, que de alguma forma participavam do eixo, elas foram colocadas em campos de concentração, né, tanto os japoneses quanto os alemães. E após a guerra, né, essas pessoas foram dali retiradas e tal, né? Os indígenas, né, permanecem ali, né, uma vez que houve, né, uma ação de Estado, uma ação que hoje, o Brasil seria responsabilizado perante o Tribunal Penal Internacional, porque removeu populações indígenas sem qualquer motivo autorizado pelo direito, né? Ou seja, um processo criminoso, né, e que, obviamente, que ocasiona toda uma série de custos, né? E um dos custos é justamente o debate que está sendo colocado hoje. Ou seja, comunidades que foram artificialmente colocadas, erigidas, óbvio que elas são desestruturadas, né? Seria um milagre, né, se essas comunidades elas tivessem uma organização de uma comunidade que durante todo o tempo ela permaneceu com sua organização social intacta, com sua organização social protegida, né? Não protegida do contato, mas protegida protegido no sentido do acesso aos seus recursos naturais, acesso ao seu modo de vida permanecido, né? E, além disso, de você ter, né, essa criminalização brutal, de você ter, de desconsiderar esse erro histórico que foi feito, né? Nós tentamos passar para esses indígenas uma responsabilidade pelos atos que, na verdade, os maiores culpados somos nós, né? Nós que colocamos eles nessa situação, de uma forma bem clara, né? Quem pegou, muitos fazendeiros mandavam um bilhetinho para o SPI ia lá com o seu caminhãozinho, botava os índios em cima do caminhão e colocava em Dourados, em Amambai, pelo menos nas 6 ou 7 comunidades indígenas que estavam fazendo. Esse é crime contra a humanidade, em qualquer, né? Como eu falei anteriormente, se fosse hoje, né, haveria com certeza responsabilização criminal de todas as pessoas. Felizmente, nós já promovemos, né, ontem a primeira ação que busca a reparação das comunidades indígenas em face a esse erro, a essa ação da União, né? E esperamos, né, que futuramente com os recursos que venham a ser obtidos, da mesma forma como o modelo americano, nós possamos devolver um pouco do modo de vida originário dessas comunidades, né? E um outro ponto também colocado que, e isso aí eu me lembro, né, não vou querer me alongar,
mais 5 minutos. Né? O tempo acabou. Tá? Mas só sobre essa discussão sobre competências. Né? Eu me lembro que quando foi criada uma Resex, a Resex do Iriri, eu me lembro que a comunidade ela foi conversar com a prefeita exigindo saúde para aquela comunidade. E a prefeita falou, não, quem criou a Resex foi a União. A União que dê saúde para essa comunidade. Então eu falei, prefeita, mas quando a União ela criou essa reserva, ela jogou também os ribeirinhos lá de paraquedas junto com a criação? Né? Então, há uma omissão histórica, né, que beira a discriminação, também por parte do governo do Estado, né, por parte dos municípios, né, no atendimento dessas populações. Né? Por exemplo, né, só para encerrar, muito dessas questões relacionadas a tráfico de drogas, alcoolismo e tal, deriva da ausência de mecanismos internos que possibilitem uma ação coercitiva dentro das comunidades. As comunidades perderam o poder de coerção interno delas, porque estão desestruturadas. Então é necessário que haja um processo coercitivo externo, ou seja, policiamento. Né? Agora, qualquer policiamento não, policiamento que entenda essas especificidades. Agora, foi assinado no ano passado um acordo que até agora não foi cumprido. Né? Até agora nós estamos apenas com atendimento emergencial nessa comunidade, porque o Estado se recusa a prover serviço de segurança básico que qualquer cidadão tem direito. Né? E aí, só para encerrar aqui, obviamente que eu não sei qual que foi a atuação do colega de Ponta Porã em relação à questão da soja, mas tem uma lei federal 11.460 de 2007 que veda o plantio de organismos, né, OGMs, em unidades de conservação e terras indígenas. Né? Então, provavelmente, se a soja era transgênica, legalmente, há essa vedação para o seu plantio. Obrigado. Para encerrar, nós vamos ouvir a contribuição do senhor Rodrigo Lopes da Costa, que é o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso do Sul. Boa tarde para quem não almoçou ainda. Eu prometo para vocês que eu não vou passar de 12 minutos. Estou marcando aqui no relógio. Bom, primeiramente eu quero falar para vocês um pouco do SEDCA. Não sei o que foi que aconteceu ontem, talvez um engano do cerimonial, que nem o SEDCA e nem a FUNAI foi colocada na mesa de autoridades, né, e nós tínhamos coisas a falar em relação aos nossos trabalhos, tanto ao SEDCA, né, que é o órgão máximo aqui de defesa de crianças e direito de crianças e adolescentes, e a FUNAI, que é o órgão máximo federal de defesa dos direitos dos povos indígenas. Só para registrar, doutora. Tá? Lá no SEDCA, desde que eu assumi a presidência, isso há alguns meses, 6, 7 meses mais ou menos, foi implementado na minha gestão que em todas as reuniões deliberativas ou não do Conselho, deveria ter a presença de, no mínimo, um adolescente. E desde que eu assumi, graças a Deus, todas as nossas reuniões têm tido presença de adolescentes para que eles saibam que nossos trabalhos são voltados para a garantia da primazia dos seus direitos. E um desses adolescentes foi citado aqui ontem pela Maristela, que é o Fábio Turibo, é um indígena da Laranjeira Yanderu, da região de Rio Brilhante, e que faz parte do G27 do CONANDA, que é o grupo de adolescentes que faz parte da comissão da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Diga-se de passagem, o único indígena representante brasileiro dentro do CONANDA, dentro do G27, é daqui de Mato Grosso do Sul. Foi ele, inclusive, que fez esse cocar que está ornamentando a mesa,
que é um presente para Maristela Ciseschi, que ele pediu que eu entregasse a ela. Mas, por enquanto, Maristela, deixa aí ornando a mesa, que está bonitinho, depois você pega e leva embora, tá? Bom, falar de direitos de criança é uma tarefa difícil. Falar de direito de crianças indígenas é uma tarefa praticamente impossível. Vale lembrar das nossas aldeias da região de Ponta Porã, onde acontece veementemente casos de violência sexual com crianças indígenas por parte dos nossos vizinhos paraguaios, muitas vezes por parte dos povos brancos brasileiros e também por parte da própria etnia dessas crianças. Em Rio Brilhante não é muito diferente a situação das crianças, e em Dourados nós temos vários e vários casos de denúncias de abusos e de trabalho infantil em relação às crianças indígenas. Qual que é o papel do Conselho? O papel do Conselho Estadual é monitorar, fiscalizar e cobrar das autoridades que medidas sejam tomadas para que se garanta a prioridade absoluta do direito dessas crianças. Pouco importa se ela é indígena ou não. Nós temos que garantir a primazia dos seus direitos, que está gravado dentro da nossa Constituinte. É um papel árduo, é um papel difícil, mas que nós tentamos, senhor Santini, doutor Santini, nós tentamos fazer com que o Conselho faça um papel bastante exemplar em relação às coisas que acontecem. A prova disso é colocarmos um adolescente indígena dentro do Conselho para que ele possa trazer ao Conselho as coisas que acontecem na sua aldeia e as coisas que acontecem para a sua comunidade. A Constituição fala que é dever da família, da comunidade e do poder público. Eu não sei se essa é a ordem correta das coisas a ser tratada, mas não dá para fazer meia-culpa do governo, não dá para fazer meia-culpa da comunidade e tampouco da família. Todos nós somos culpados pelas coisas que vêm acontecendo. Não dá para falar de enfrentamento de cultura sem se estudar a história etimológica dessa família, a história desse povo indígena, tudo que vem acontecendo desde que nós fomos colonizados e tudo que vem acontecendo até os dias de hoje. Não dá para falar de cultura sem se estudar a história desses povos. E eu, amante da cultura, que faço parte da Fundação de Cultura do Estado, tenho um receio muito grande de falar da questão conceitual e pré-conceitual das coisas quando se fala em cultura. Mas eu posso afirmar a vocês que tanto o Conselho Estadual quanto a Secretaria de Estado, Trabalho e Assistência Social, quanto o Governo do Estado, eles procuram fazer um trabalho sério e coerente em relação aos povos indígenas. As crianças e os adolescentes indígenas, vários trabalhos e vários programas, como ontem a doutora Tânia Margaribe citou aqui, são referendados a eles. Bolsa universitária, bolsa escola, trabalho na comunidade. Existe um mínimo, mas esse mínimo é muito pouco mesmo em relação ao que o poder público pode fazer para que essa comunidade tenha o seu respeito e a sua dignidade garantida. O doutor aqui perguntou por que o governo não constrói casas nas aldeias. É porque índio não paga IPTU. Por isso que não é construído casa nas aldeias. Sabe? Índio não pode plantar soja porque gera concorrência desleal para políticos que fazem grilagem e vêm aqui no púlpito falar que fez. Então, é difícil eu, enquanto governo, tentar defender
a classe governamental, sendo que vem um político aqui no púlpito dizer: eu fiz grilagem da terra, vocês me desculpem. Né? Fica complicado para mim, né? Eu me sinto envergonhado e peço desculpa a todos os presentes. Eu não vou me prolongar porque o almoço já está próximo, mas eu gostaria muitíssimo de ouvir daqui na próxima mesa a fala da FUNAI, porque eu tenho certeza que o pessoal da FUNAI tem muito a contribuir também para que esse ciclo de debate continue. Muito obrigado. Quebrando o protocolo, eu pedi mais uma vez a palavra à presidente da mesa, até para tentar responder uma indagação do doutor Tiago, e aqui eu quero parabenizar o doutor Tiago e o Poder Judiciário em relação a essa postura Iamambai, porque realmente esse é o diferencial. É um trabalho de ir até a aldeia, ver os problemas e perguntarem o que nós podemos oferecer e não impor. Me perguntou em relação à questão do alcoolismo. Lá no Paraná, o CAOP indígena, junto com a CESAI, que substituiu a FUNASA, e os próprios indígenas, construímos uma cartilha trilingüe, português, guarani e caigangue, sobre alcoolismo, e foram distribuídas nas escolas, onde os professores estão trabalhando com as crianças, com os adolescentes. Se isso vai dar um bom resultado ou não, mas é uma tentativa. Escritos pelos indígenas, escritos por um branco, profissional da área, com tradução e com desenhos dos próprios indígenas. Uma cartilha maravilhosa. Se a doutora Ariadne precisar que a gente mande alguns volumes ou alguém mais, nós estamos à disposição. Com relação... e também com relação à saúde, doutor Tiago e os demais presentes, o problema do alcoolismo é um problema muito sério. Entre a questão da cartilha, nós entramos em contato com alguns municípios onde esse problema é mais presente. Conseguimos, num município que estabelecesse, não só para a questão do alcoolismo, mas para a saúde em geral, que o indígena recepcionasse no hospital os outros indígenas, porque muitos chegam com um nível de conhecimento do português muito pequeno, e houve uma melhora muito grande. Política pública do município. Então, isso é um avanço. Nesse mesmo município, eles reservaram 2 pequenas alas para os indígenas que precisam ser internados, porque muitas vezes vai um acompanhante, principalmente se for uma criança, e a mãe quer ficar do lado, e ela não quer dormir na cama, ela quer dormir no chão. Então, às vezes o não indígena vai reclamar, o enfermeiro não indígena, mas o indígena que está lá para recepcionar vai dizer: não, deixa ela dormir no chão, assim que ela quer dormir. Com relação à palavra interação e integração, sem polemizar, mas a integração é uma coisa de baixo para cima. Eu sou melhor, eu quero que você integre os meus conceitos. Interação é a troca, é a divisão. Me passe aquilo que você acha que é importante e eu vou passar aquilo que eu acho que é importante e você avalia. Então nós temos que ter esse conceito de interação e não de integração. E com relação ao momento dessa interação, o momento deve ser do indígena. Quando ele quiser e a forma que ele quiser. Nós não podemos impor. Aquele indígena isolado, de repente é melhor ele continuar isolado. Quem sabe seja o gosto dele. E quem sabe a felicidade se aproxime mais, ele continuando assim. No Xingu, de repente eles não querem uma parabólica. Então, o bem material ou algum outro bem é um anseio deles, mas eles escolhem. Não dá para pôr, não dá para impor. Aí seria uma ideia de superioridade. O Brasil, em relação aos Estados Unidos, ele tem muitas mazelas na questão indígena, mas ele é muito superior aos Estados Unidos. Lá tivemos o coronel Custer, aqui tivemos Rondon. Muito obrigado.
Não fosse a fome, nós seguiríamos direto. Já está no horário de começar o próximo debate. Mas eu quero agradecer a presença dos palestrantes, dos debatedores e da plateia tão fiel que permaneceu até o final. Muito obrigada. Nós retornaremos a que horas? O cerimonial pode nos... já vai informar. Obrigada. Comunicamos que todos os participantes terão direito a certificado, que será emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça. Para tanto, solicitamos que assinem a lista de presença que se encontra na entrada deste auditório com a assessoria do cerimonial. Em nome do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e da Editora Alvorada, a assessoria de cerimonial agradece a presença de todos, informando que às 14h20 será dado prosseguimento ao ciclo de debates. 14h20.